malta, sejam mais uma vez bem-vindos ao à la carte. Eu sou a Night e hoje trago-vos o vídeo em que vou falar-vos de alguns contos tradicionais infantis. Todos nós conhecemos as histórias popularizadas por os irmãos Grimm e por Charles Perrault. No caso dos irmãos Grimm, e eles recolheram registros de histórias que eram contadas nos territórios que atualmente são a Alemanha, que na época eram um grupo de principados educados que partilhavam a mesma língua e a mesma cultura. E no caso de Charles Perrault, ele vivia a entreter príncipes e filhos de burgueses, portanto as suas histórias são um pouco mais simples e subtis. Muitas delas acabaram em filmes da Disney, pelo menos as versões de Charles Perrault. Os irmãos Grimm vêm de uma cultura um pouco mais rústica e de histórias que remontam muitas vezes ao século XIV ou ao século XII e, portanto, muito mais cruéis. Estes contos são tradicionais, eles são contados e recontados e existem imensas versões. Muitos deles, pelo menos no caso dos irmãos Grimm, são de épocas bastante cruéis, em que as pessoas eram muito miseráveis, viviam com fome, com miséria, com morte, na casa ao lado todos os dias, ou mesmo na sua própria casa. Portanto, são histórias muito mais rústicas, muito mais cruéis, mas que ao mesmo tempo dão-nos aquela ideia da necessidade de vencer e de ultrapassar a diversidade e realmente sobreviver a essas histórias, ou pelo menos às limitações das épocas. Eu também tenho aqui alguns livros das edições de Francisco Vaz da Silva, os contos tradicionais, contos maravilhosos europeus, perdão. E vou-vos falar um bocadinho destas histórias. Por exemplo, nós temos a Branca de Neve, que aparece na versão dos irmãos Grimm, em que, por um lado, a rainha... e agora, se vocês quiserem saltar se calhar um bocadinho esta parte, porque vai haver spoilers. A rainha é a mãe biológica da Branca de Neve. Porque é que ela odeia a filha? Desconheço. Poderá ser por algum trauma de infância, poderá ser depressão pós-parto, alguma doença mental, mas a verdade é que ela odeia a filha, que tem 7 anos. Se tudo o resto é recambulesco, isto é odioso, simplesmente. Pode ainda ser outra razão, que é o facto da criança odiar a mãe, quando nós somos miúdos, ali entre, sei lá, quem for psicólogo pode-me corrigir, na boa, ali entre, sei lá, 3, 4 anos até aos 8, nós sofremos complexo de Édipo nos rapazes e as raparigas complexo de Electra, em que nós sentimos género de paixão pelo progenitor do género oposto, o que se traduz em sentimentos menos bons pelo progenitor do mesmo género que nós. E a verdade é que o que mais faz transparecer nesta história é que Branca de Neve e a mãe lutam pela voz do espelho na parede, que é uma voz masculina, e eventualmente mais tarde pelo príncipe. Outra coisa bastante grotesca nesta história é o facto dela querer comer partes do corpo da criança. Não é assim tão recambulesco, tendo em conta que em várias culturas acredita-se que nós adquirimos as características daquilo que comemos. É mau o suficiente, mas pronto. Mas quando a Branca de Neve morre, ou se pensa que ela morre, os anões não têm coragem de enterrar porque ela é uma criança de 7 anos extremamente linda. E portanto fazem um caixão de cristal para a poderem admirar. E há um príncipe que passa e consegue convencer os anões a dar-lhe o caixão para ele levar para o seu castelo e admirar a criança morta lá. E durante o transporte há uns solavancos, ou do coche, ou o servente que leva o caixão, o que for, o pedaço da maçã que está preso na garganta Branca de Neve sai. Não há um beijo encantado, portanto, ela acorda e decide casar-se, porque é perfeitamente normal. No dia do casamento a rainha aparece e é obrigada a dançar com um par de sapatos de ferro aquecidos e que ficam vermelhos, estão incandescentes, e ela cai morta de cansaço. Para além do conflito entre mãe e filha, que pode ser mais ou menos doentio, nós temos também, se não necrofilia, pelo menos um ato de pedofilia, e é simplesmente horroroso só de pensar, se bem que, tendo em conta que muitos destes contos remontam a épocas bastante cruéis, em que eles acabavam por ser, na verdade, formas de espalhar as notícias, de espalhar as informações, situações que aconteciam a determinadas pessoas, o sino está a tocar e não sei como fazer parar. Eram a forma das pessoas se divertirem, era um jornal, era uma pornografia,
a escovilhice da época. As pessoas juntavam-se todas em casa à volta da lareira, não havia infância, não havia idade adulta, e todos partilhavam as suas histórias, que tinham uma segunda mensagem, que era educar as pessoas mais novas da família, com mensagens, né? Faz isto, não faças aquilo, né? Mas ao fim e ao cabo era uma forma de entretenimento, todos participavam. E pronto. É só nojento pensar que a Branca de Neve tem 7 anos. E temos outra história, neste caso a Cinderela, em que, mais uma vez, há aqui um género de uma disputa por o homem da família. O pai da Cinderela está vivo. Na versão dos irmãos Grimm, ela é muito mais aventureira, é muito mais forte, salva-se a si próprio. O sapatinho não é de cristal, é um sapato normal. E quem lhe dá o sapato não é uma fada madrinha, porque ela não tem direito a isso. É a árvore que foi plantada no lugar onde está a sepultura da mãe. E ela vai ao baile durante 3 dias, sai a hora que lhe apetece, foge das pessoas que a perseguem, porque querem saber quem ela é. E entretanto o príncipe encontra o sapato, vai pelas redondezas com ele para as moças casadoiras utilizarem, e as 2 irmadrastas, que têm os pés gigantescos em comparação com a Cinderela, uma delas corta os dedos da frente e a outra o calcanhar para poder, né, caber no sapatinho. E são os passarinhos que se colocam nessa árvore que vão avisar o príncipe: epá, não, essa não é a tua menina do sapato, há sangue no sapato, ela custou e qualquer coisa para caber. Tipo, não é essa. Ela, como está vestida de farrapos, tu és um otário, quer dizer, é uma fulana, né, para te entreter e fazer as cenas, né? E qualquer uma serve, mas não é essa, tá? Então ele faz a viagem, mata de vez, vai, esta não é aquela, até que finalmente, né? Finalmente, é ela que ele encontra, né? Cabe efetivamente lá ao pé. E então ele decide casar logo, naquela hora, casa com ela, que ela, o nome dela é efetivamente ela é Cinderela, porque ela está sempre no meio das cinzas da lareira. E eles casam e no dia do casamento os passarinhos, os tais passarinhos, o que é que fazem? Bicam nos olhinhos das irmadrastas e eles ficam cegos. Valeu-te muito, és uma otária, né? Na versão de Charles Perrault, é a nossa Cinderela muito mais passiva. E o sapatinho é efetivamente de cristal e as irmadrastas não conseguem lá meter os pés-arrões. Mas como ela é uma menina muito linda e otária também, decide: vamos ser amigas outra vez. Vocês fizeram tanto mal e gozaram tanto com a minha cara, mas não interessa. Eu vou levá-vos comigo para o palácio e vou casar-vos com os gajos ricos. Pronto. São perspectivas, não é? Outra história, também bastante recambulesca, que vocês conseguem encontrar aqui, é o Hansel e Gretel, em que nós temos um casal que decide abandonar os filhos na floresta porque não tem que lhes dar de comer. E às vezes acontece muito em várias histórias. Rapunzel é trocada por rabanetes. Aliás, Rapunzel significa rabanete, acho, em alemão. E então o que é que acontecia? Lá está o sim. O que é que acontecia? Eles decidiram abandonar os filhos na floresta para ver o que é que lhes acontecia, né? Em vez de os matar ou vender, ou pronto, pelo menos abandonaram-nos na floresta. E a madrasta é efetivamente a mãe do Hansel e Gretel. Eles encontram a casinha de chocolate, ou de broa, depende das versões. Está lá uma bruxa, um demónio, que os apanha, quer comê-los, eles conseguem ludibriá-lo, matam a criatura, roubam-lhe todas as riquezas e retornam à casa do pai, que entretanto está vivo porque a mãe faleceu. E eles são recompensados pela sua astúcia e a sua vigarice. Ok, a criatura queria matá-los e comê-los, mas pronto, né? Este tipo de histórias acaba por trazer um tipo de mensagem ligeiramente diferente das outras, tal como acontece no Gato das Botas, ou no o Jacques e o Feijoeiro Mágico, João Pé de Feijão, ok? João Pé de Feijão, em que o Gato das Botas engana basicamente toda a gente e mata o ogro para o seu mestre, que é simplesmente um miúdo pobre, ficar com as riquezas e fazer boa figura em frente ao rei. No caso do João Pé de Feijão, é muito mais grave do que isso, né? O ogro, apesar de tudo, convida o João para comer à mesa dele e ele mata-o e rouba-o, porque assim acaba com os seus problemas, né? Histórias para tudo, não é? E eu acabo. Mais uma vez uma história que nós podemos encontrar aqui, nestes livros, que é a Bela Adormecida. Nós normalmente só temos a primeira parte da história, em que nós temos a menina, que às vezes é por maldição, outras vezes é simplesmente uma profecia. Ela cai adormecida durante 100 anos
e desperta ao fim de 100. Não necessariamente, e aliás, numa das versões que eu li, com o beijo do verdadeiro amor. Não há cá disso, não há tempo essas coisas. E também era pouco higiênico. E o que é que acontece em algumas dessas histórias? Nós temos a menina adormecida, extremamente linda, extremamente bela, e há um rei que passa pelo local onde está o castelo, vê-a linda, maravilhosa, não a consegue acordar, mas tem ter relações sexuais com ela mesmo. Interessante, ele vai à vida dele, né? Porque ele tem uma família, é um rei, tem mulher, tem o seu reino, tem os seus súbditos. E passado uns tempos, aquela moça linda, maravilhosa que eu violei, vou ver como é que aquilo anda, né? Então descobre a Cinderela, perdão, a Bela Adormecida, já acordada, com 2 gêmeos, no regaço, que nasceram quando ela estava também a dormir, né? Normal. E que entretanto chucharam no dedinho dela e tiraram a farpa que ela tinha e que a fez cair adormecida para o lado. E então ele vê-se com uma segunda família. Há versões em que não é um rei, é um príncipe, que depois retorna à sua casa e a mãe é um ogro e quer comer as crianças. Nesta versão que eu estava a cantar, o rei, que tem uma segunda família, decide voltar para a mulher, não é mesmo? Com a desgraçada violada, né? E as criancinhas. E naturalmente a mulher despeitada e, não é? Decide que não está para aquilo, quer matar a outra mulher e comer ou pelo menos servir as crianças ao marido, tipo, não é? Agora vais pagá-las. Eventualmente, tanto no caso do príncipe, que tem uma mãe que é ogra, como o rei, eles acabam por matar as outras mulheres da sua vida e ficam com a Bela Adormecida, linda, maravilhosa, e com as crianças que nasceram da violação. É fantástico. E mais uma vez temos, tal como Cinderela, uma mulher que é simplesmente interessante porque é bonita. Porque por outra razão não tem qualquer interesse e pode ser subjugada, tanto ela como a outra mulher podem ser subjugadas àquilo que o homem mais quer. Nós temos, por exemplo, também no Capuchinho Vermelho a possibilidade de uma violação. Chamamos lobo, que está num canto, na floresta, à espera da criança, com um capuchinho vermelho. Né? Também é um pouco sugestivo. Né? Ela pode ter sido obrigada a vender o seu próprio corpo para poder comer. Nós não sabemos. Não? Da mesma forma, existem algumas histórias também. Se isto não é recambulesco, há umas que conseguem ser um pouco mais, que é o caso da pele de burro ou pele de gato, em que o pai, que é o rei, decide que uma vez que a sua esposa faleceu, ele vai casar com a filha, porque é a pessoa mais linda e mais parecida com a sua defunta mulher. Em várias culturas isso também acontece. Infelizmente no nosso planeta, em vários locais ainda, há meninas de 8 anos que são vendidas em casamento e que falecem após uma noite de núpcias, que nada mais é que uma violação. Elas ficam completamente destroçadas por dentro, isto não é brincadeira nenhuma. Né? Há miúdas que morrem com hemorragias internas depois de serem violadas na noite de núpcias, com 7, 8 anos. Portanto, estas histórias são cruéis, são recambulescas, são antigas, mas não são assim tão antigas e tão fora. Porque infelizmente ainda hoje acontece. Noutra perspectiva é completamente diferente, e um livro acabou de cair, temos A Bela e o Monstro. A versão que eu conheço é de Jean-Marie Le Prince de Beaumont. É bastante diferente, mais uma vez, da história da Disney, em que nós temos uma rapariga que é trocada por uma rosa, porque o pai foi viajar, as suas outras filhas pediram-lhe joias, e porque o pai é um burguês, pediram-lhe joias e vestidos maravilhosos, e a Belle simplesmente pede-lhe uma rosa. E ele, ao colher a rosa do jardim do monstro, ele diz que tem que pagar pela rosa e que a primeira coisa que chegar a casa e olhar será a paga pela rosa que ele tirou. E a primeira que vem receber o pai é a Belle, que é a filha mais simples, mais inocente, mais querida. Ela também tem 3 irmãos que são totalmente passivos nesta história. E o pai da Belle entrega, efetivamente, porque tem que o fazer. E ele vai-lhe sempre perguntando: queres casar comigo? Queres casar comigo? Quero que sejas minha mulher. E ela vai sempre dizendo que não, até o momento que o encontra inanimado no chão, porque depois vai-se estabelecendo uma relação e ela diz que efetivamente gosta dele, quer casar com ele, e ele volta a ser um homem normal.
Esta história, de novo, não tem a intenção de ser tão cruel como todas as outras, ou mostrar uma situação de crueldade, mas sim a situação em que, mais uma vez, ainda hoje, muitas meninas são vendidas em casamento e a um estranho, um completo estranho. Muitas vezes conseguem efetivamente ver um príncipe nesse monstro, outras vezes ele é simplesmente um monstro e é o sempre, até matá-las, muitas vezes, ou escorraçá-las, enfim. E o livro caiu, finalmente, e eu disse-vos que ia voltar a falar dele. São os contos de Hans Christian Andersen. Ele era dinamarquês. E provavelmente a sua história mais conhecida é A Pequena Sereia. Estas histórias têm um pendor muito comum, todas elas, que é demasiado religioso. Isto pode parecer estranho, e eu não estou a dizer isto por quer ser má ou lasciva ou o que quer que seja. Mas há aqui muita ideia de que o que compensa é ser-se cristão e um bom cristão. E, muitas vezes, o que nós vemos, normalmente o que nós vemos, são personagens femininas inocentes, umas meninas lindas, maravilhosas, mas muito inocentes, que são castigadas muitas vezes sem razão nenhuma. Há aqui uma ideia de que tem que se sofrer para atingir um topo, a cultura do mártir. Muitas vezes. E acontece isso na maior parte das histórias dele, sobretudo na Pequena Sereia, em que nós temos a sereiazinha, né, a Ariel, que é uma criatura não humana, vive muito mais anos que os humanos, mas na perspectiva dela há um problema. Quando ela morrer, ela não vai ter uma alma imortal, vai se transformar em espuma do mar e vai simplesmente desaparecer. E ela não quer isso. Ela quer ter uma alma imortal, ela quer ir para o céu. Entretanto, ela apaixona-se por um príncipe e essa pensa que é a forma dela passar a ter uma alma humana, uma alma imortal. E vai à Bruxa dos Mares, que é simplesmente uma personagem passiva, ela está lá para prestar um serviço, mas que de certa forma mostra a degradação das pessoas, ou aquilo que é sedutor muitas vezes é negativo para nós. Ela vai lá e troca a sua voz por a possibilidade de ser humana. A contrapartida é que sempre que ela andar, ela vai sentir nas suas então pernas dores como se fosse facas a trinchá-la. Mas ela está disponível a isso. Está disponível a dar parte do seu corpo e sofrer para ter um homem e para ser muito casta, muito mártir e ir para o céu. Entretanto, o príncipe, que foi salvo por ela, também nesta história, pensa que foi outra rapariga que o salvou. Ele casa com outra rapariga, trata a Ariel como se fosse um cão na porta do seu quarto, ali a dormir. Ai, que linda, estás-me a adorar. Podes ficar aqui e olhar para mim aos meus pés? Entretanto, ele casa e ela pensa que pronto, olha, vou morrer, assim como assim, tipo, ele gosta de outro. Entretanto, as irmãs vão à Bruxa do Mar, trocam os seus cabelos por faca, uma faca encantada, que ela tem que matar o príncipe com essa faca para ela não morrer por causa do feitiço. Só que, entretanto, a Ariel vê o seu amado tão feliz na sua noite de núpcias que não consegue matá-lo e prefere morrer ela. Nesta versão deste livro, a história continua, depois dela morrer e se transformar em espuma do mar, que é a sua alma não fica necessariamente imortal, mas ela é condenada a ficar durante séculos como se fosse um género de alma penada que vai recolhendo os mortos, que pode ser que, se ela se portar bem, vá ter direito a uma alma imortal de entrar no céu. Pronto. Mais uma vez temos uma mulher passiva, que é silenciada, que é... E os sinos estão a tocar, a sério. Yay! Patrocinada pelo sino da freguesia. Ou não? Mas dá para rir aí, pessoal, né? Mais uma vez uma mulher passiva, silenciada, que se deixa condoer com a necessidade dos homens e deixa que sofra para poder ter uma recompensa no céu. Hipoteticamente falando. Este vídeo chegou ao fim, espero que vocês tenham gostado, espero que não tenha dado demasiados spoilers e que não tenha assustado as crianças que possam estar a ver este vídeo. Digam cá mais nos comentários se já conheciam alguma versão destes contos, que outros contos vocês têm para partilhar connosco. Nós vemos-nos no próximo vídeo e boas leituras!